Olá, quero compartilhar com você que me assiste, a você que me ouve, uma palavra cristalina no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16 e 17. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando nós lemos esta passagem, nós temos que perceber que estava em guerra o rei da Síria contra o rei de Israel. E a passagem vai mencionar que muitas vezes no seu quarto o rei da Síria planejou contra a vida do rei de Israel. Porém, Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, revelou muitas vezes ao profeta Eliseu aonde seria essa armadilha contra a vida do rei de Israel. E Eliseu enviava a mensagem ao rei: Rei, não passa por determinado caminho, porque certamente o rei da Síria vai lhe matar. E o rei de Israel enviava espiões para que observassem e verificassem a mensagem do profeta Eliseu. Não era que ele não duvidava da mensagem de Deus. Isso era praxe numa guerra. Verificar se as informações eram realmente verídicas, verdadeiras. Não é por dúvida, é porque era praxe, era habitual em uma guerra fazer isso. E o rei de Israel enviava espiões e ele ia naquele determinado lugar aonde o profeta Eliseu dissera que Deus o livraria da morte. E constatando, ele trazia a mensagem ao rei de Israel, falou: verdadeiramente Deus o tem livrado da morte, rei de Israel. E a Bíblia vai dizer, a passagem vai nos informar que foram inúmeras vezes que o Eterno, que o Deus de Israel, livrou o rei de Israel da morte. Então eu venho dizer que ainda existem pessoas que têm o espírito de profecia, pessoas que têm o dom da revelação da parte de Deus. Mas também quero acrescentar que se faz necessário o dom de discernir os espíritos, que está cristalizado no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, aonde Deus nos ensina com esse dom, devemos buscar a discernir quando é o espírito do homem, o próprio homem, tem nada de Deus, o próprio homem falando por emoções, se aproveitando da fé e da confiança das pessoas em Deus. Quando são a pessoa, porque existem, meus irmãos, espíritos malignos que tentam nos induzir, falando que é Deus e muitas das vezes não é, e nós temos que ter esse discernimento, esse dom, e sabermos discernir quando é o Espírito Santo falando conosco, entregando aquela profecia. Ainda é existente homens de Deus na face dessa terra que são usados pelo Espírito Santo. Sim, é por isso que muitas das vezes você recebe o livramento de morte. A pessoa se levanta na igreja e fala: assim diz o Senhor. E você recebe que Deus ele vai contando os detalhes. Então nós podemos observar que Deus ainda fala conosco. Falou no passado, fala no presente e no futuro breve continuará falando conosco. E eu venho te dizer que isso despertou algo no rei da Síria, dizendo assim, ele reuniu seu exército e vai dizer: vocês não me farão saber quem de um desse exército é pelo rei de Israel? Aí um se levanta e fala: Senhor, não, é que há um profeta que tudo que o Senhor fala em seu quarto, em tudo que o Senhor planeja, Deus revela a esse profeta e ele informa ao rei de Israel. Aí o rei da Síria vai dizer o seguinte, dá o seguinte comando: vai aonde ele está e traga ele até mim. Então vai dizer que esse exército cerca a montanha, uma cidade de Dotã, uma montanha próxima, e cerca aonde Eliseu está. Um grande exército, não posso
dizer a quantidade de soldados, mas a passagem vai dizer um grande exército. E o moço, a pessoa que estava lado a lado com Eliseu, ele levanta-se na parte da manhã e ele observa, ele leva um choque, porque ele vê aquele exército, lanças, escudos. Aí ele vai chamar Eliseu e fala: Senhor, o que nós faremos? Mas Eliseu vai dizer: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mas o moço, com certeza, em seu coração, houve a ambiguidade, ficou dúbio pelas palavras do profeta. A dúvida bate em nossos corações. Somos seres humanos. Mas o profeta vai dizer o seguinte: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E Deus, pela misericórdia e graça, abriu os olhos do moço que se encontrava ao lado do profeta Eliseu, e ele pôde ver um exército de anjos e carros de fogo. É assim que Deus cuida de nós. Os nossos olhos físicos contemplam aquilo que é palpável, mas muitas das vezes, e digo isso com todo respeito, devido o nosso coração ser dúbio, estar em dúvida, nós não vemos. Mas Deus envia os seus anjos para proteger aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que estão dizendo: Senhor, me ajuda, me dê forças para que eu possa estar em obediência, em santidade à tua palavra. Você pode não estar vendo com seus olhos físicos, mas creia na palavra que há um exército de anjos ao seu redor te protegendo, para que você chegue até as promessas que Deus fez na tua vida. Porque muitas são as tentações, muitas são os levantes, as armadilhas do inimigo da nossa alma, e é de todas as formas, irmãos. Eu não consigo mensurar, eu não consigo delinear as tentativas que o inimigo da nossa alma tenta nos afligir e nos impedir no dia a dia mesmo, hoje. Mas creia que o Deus que operou na vida do profeta Eliseu, o Deus que falou, revelou inúmeras as vezes para o rei de Israel não estar em determinado caminho, porque ali estaria o rei da Síria para matá-lo. Esse Deus ainda existe, ele é verdadeiro e ainda ele fala com os homens, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Creia, meu irmão, porque Deus está te livrando da morte, Deus está te livrando de inúmeras armadilhas que o inimigo tem tentado contra nossas vidas. Mas aquilo que Deus prometeu, se foi Ele mesmo que usou o servo naquele dia na igreja em espírito de profecia, Ele vai realizar na tua vida. Abrace os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida. Ser perseverante em obediência e em santidade na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não temas, que maior é Deus, aquele que está conosco. Eu deixo essa mensagem. Forte abraço e fique com Deus.